Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui, seu irmão em Cristo, pastor Ivairlem, para mais um vídeo aqui no nosso canal Cristianismo em Foco, um canal que traz estudo da palavra de Deus, que traz conhecimento bíblico, que traz hebraico, que traz notícias da obra de Deus. E hoje, nesse vídeo, nós vamos para a quarta lição aqui da nossa revista da CPAD, Lições Bíblicas, que fala sobre o corpo de Cristo. Beleza? Nós vamos estar aqui hoje na quarta lição, que é a igreja e o reino de Deus. Já convidando você, se você for novo aqui nesse canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like e compartilha esse vídeo aqui para mais pessoas conhecerem o canal e também participarem desse resumão. Todo sábado aqui nesse canal nós temos a aula, um resumo da aula que vai ser apresentada no dia seguinte, né? No caso, você está vendo o vídeo hoje e a aula será amanhã, tá bem? Amanhã, dia 28 de janeiro, tá bem? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. A aula de hoje, meus irmãos, ela vai falar sobre as características, sobre a natureza da igreja, né? A igreja e o reino de Deus. Primeiro, nessa lição, o comentarista, ele mostra a natureza, para a gente entender a natureza do reino. O que é o reino de Deus? O que é o reino do Senhor? E ele traz aqui um entendimento, ele traz uma explicação que é muito propícia a nós falarmos sobre ela. Porque lá no Antigo Testamento, o reino de Deus, ele está muito associado a Israel. Israel era a nação teocrática, Israel era a nação de Deus, Israel era o povo de Deus, era o projeto de Deus para fazer com que o mundo todo o conhecesse. Então, o próprio profeta Daniel, por exemplo, ele afirmou lá no capítulo de número 4 e versículo de número 25 do livro de Daniel, que Deus ele dominava sobre o reino dos homens. Uma coisa que eu quero que você entenda é que Deus, ele escolheu Israel no passado, hoje ele tem a igreja, e que lá no passado e hoje, nos dias de hoje e os dias futuros, que nós não sabemos quanto tempo ainda temos, Deus ele continua soberano, é ele quem continua no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle do mundo, Deus ele continua o mesmo Deus, com o mesmo poder, com a mesma soberania. E quando nós não entendemos isso, nós começamos a fazer algumas confusões. Eu sempre digo, meus irmãos, algumas pessoas pensam que Deus pode ser pego de surpresa em algumas coisas. E Deus não é pego de surpresa em coisa alguma. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Deus, como regente, como rei desse reino, Deus ele não perdeu o controle sobre coisa alguma. Essa é a primeira característica sobre o reino. Continuando então, no tópico de número 2, ele vai falar sobre a igreja e as dimensões do reino de Deus. Bem, irmãos, eu tenho certeza que o seu professor de escola dominical, ele vai trazer mais detalhes, ele vai se aprofundar mais nesse assunto, porque a escola dominical tem 1h30 mais ou menos, né? Então dá tempo de se falar bastante. Aqui
é só um resumo. Mas, quando se fala em reino, nós automaticamente nós pensamos num país, nós pensamos num espaço geográfico, não é assim? E esse espaço geográfico, esse espaço físico, é onde habita pessoas, onde moram pessoas e aonde nós também nos lembramos que esse reino, ele tem então leis, ele tem limites, ele tem uma constituição, ele tem regras, ele tem deveres do povo para com o governante, ele tem deveres do governante para com o povo e assim por diante. Esse reino, então, ele tem uma bandeira, ele tem os seus símbolos nacionais. É isso que nós falamos quando nós nos referimos a reino, quando nós ouvimos a palavra reino. A igreja, ela é a expressão do reino de Deus. É interessante isso, porque a igreja, ela tem que ter a dimensão de reino, no sentido de a igreja, ela reconhece os cidadãos da igreja, nós reconhecemos os governos, nós reconhecemos as leis do país, as obedecemos, como os apóstolos ensinaram a fazer. Mas a igreja, como representante desse reino, a igreja, ela é submissa a esse governante, a esse rei soberano que é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, o reino de Deus não é somente uma expressão, mas o reino de Deus, ele é, acima de tudo, algo que é vivido e vivenciado pela Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela vive sobre essa soberania, sobre esse reinado. Por isso que a Igreja de Cristo tem as suas leis, que é a própria palavra de Deus. A Igreja de Cristo, ela é submissa a um reino que ele é universal, que ele não conhece fronteiras, como eu disse na escola, na lição passada da escola bíblica. O reino de Deus, ele não tem limites, e aonde você chega, em qualquer lugar do mundo, a igreja vai ser sempre igreja, vai ter as mesmas doutrinas, o mesmo conceito, o mesmo Salvador, o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo, tudo vai ser exatamente da mesma forma. Então a igreja, ela está nesse mundo, mas ela é submissa, primeiramente, ao Rei Eterno, ao nosso Salvador. Por isso que o reino de Deus, ele é diferente. O reino de Deus é algo que nos une enquanto governos, enquanto ideologias, enquanto partidos podem dividir pessoas, enquanto nações podem ser divididas por classes sociais, por castas, o reino de Deus, ele é universal, ele é um só, ele é indivisível, ele é eterno e ele é poderoso aqui nessa terra. E aqui no tópico 3, que você vai estudar amanhã, a igreja, nesse contexto do reino. Bem, vamos entender um pouco isso. A igreja não é o reino de Deus, mas ela faz parte, ela está inserida no reino de Deus. Quando Jesus curava, e tem uma passagem aqui que é posta aqui, falando sobre isso, quando Jesus curava, Jesus ele dizia que o reino de Deus havia chegado. Aonde que acontece curas sobrenaturais? É aonde existem pessoas que fazem parte do reino.
É por isso que na igreja ocorre salvação. É por isso que na igreja existem pessoas libertas, pessoas transformadas. É por isso que o ser humano ele entra na igreja, que a igreja ela é parte, ela está inserida no reino. É por isso que é lá na igreja que a pessoa entra perdida, cheia de problemas, cheia de vícios, de coisas ruins, e ela, ao entrar, ao ser inserida nesse reino através de Cristo, essa pessoa ela é transformada, ela passa agora, ela mesma, fazer parte desse reino. E o reino de Deus, ele é diferente. O reino de Deus não é formado por poderes bélicos, por poderes militares, por poderes políticos, por poderes humanos, não. O reino de Deus, ele tem o poder do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus na vida desse reino. A igreja, meus irmãos, ela expressa esse reino, e como diz aqui na nossa revista, a igreja, ela foi projetada por Deus para ser a expressão desse reino. A igreja, ela não é um improviso de Deus porque Israel foi para o cativeiro, Israel foi disperso, então Deus tinha que levantar outro povo, como eu já ouvi algumas pessoas dizendo. A igreja não é isso. A igreja é plano, a igreja é projeto de Deus. A igreja não é um remendo que Deus ele fez na história da salvação. Ela foi projetada, planejada, e ela é eleita de Deus. A igreja ela tem a missão de fazer conhecido o plano de Deus. É a igreja inserida nesse reino que vai mostrar o que é o reino de Deus. É a igreja que representa o reino de Deus aqui na terra. É a igreja que representa a majestade, o poderio, o governo absoluto de Deus. Deus não perdeu o controle da história da raça humana, não perdeu o controle na história do mundo, Deus não foi pego de surpresa, Deus não improvisou. A igreja é projeto de Deus para refletir o seu reino aqui nessa terra. Que Deus te abençoe. Se você for professor ou líder da escola dominical, pastor, deixa o seu comentário para agregar valores aqui nessas aulas de escola dominical. Também curta esse vídeo, compartilhe ele em todas as suas redes sociais, se inscreve se não for inscrito aqui no canal. Tenha uma belíssima aula e até o próximo sábado com a lição de número 5 da nossa escola bíblica dominical. Grande abraço, a paz do Senhor Jesus.